Pessoal, voltamos aqui, professor Matheus, com a aula 2, ainda falando sobre o Estatuto. A gente vai falar muito sobre o Estatuto da Polícia Militar de Santa Catarina, né? Na primeira aula a gente falou de subordinação operacional, que é a Polícia Militar é subordinada ao secretário. Falamos de Força Auxiliar e Reserva do Exército, que a Polícia Militar tem como princípio basilar a hierarquia e disciplina, e falamos dos policiais militares na ativa. Agora, dando continuidade, conforme a gente já tinha colocado no quadro anteriormente, né, vamos falar sobre o PM na inatividade, né, sobre hierarquia e disciplina, né, e algumas questões interessantes aqui que podem cair em concurso, que são importantes para vocês. Tá, o policial militar na inatividade, né? Policial militar da ativa, a gente falou, aquele policial de carreira, aquele policial militar da reserva remunerada quando for convocado, e os alunos em curso de formação. Inatividade, né? Inatividade, quem está na reserva remunerada e não foi convocado, ele está na inatividade, correto? Ele não foi convocado, então está lá descansando, está tranquilo. Então, aquele policial que está na reserva remunerada, ele está inativo. E também aquele policial que foi reformado. Então, após a reserva remunerada, nós temos uma idade limite ou em decorrência de doença, né? O policial militar ele é reformado. Ele é reformado quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estão dispensados definitivamente da prestação de serviço ativo do Estado. No entanto, ele continua recebendo remuneração. E o que é mais importante do policial reformado? Ele não pode mais ser convocado, né? Quem está na reserva remunerada pode ser convocado. Quem está reformado não pode ser mais convocado, em decorrência da sua idade ou em decorrência de alguma causa médica que o impeça de exercer ainda uma atividade quando seja convocado. Por isso ele está reformado, porque quem está na reserva ainda pode ser convocado. Então essa é uma situação de inatividade, reserva remunerada ou reforma, tá? A carreira policial militar, ela é privativa do pessoal da ativa, tá? Então, aquele policial, para galgar postos e graduações, ele tem que estar na atividade, né? Você não pode ter uma promoção, né? A gente vai falar de promoção ainda, né? Mas por hora seria isso. A carreira de oficial da Polícia Militar, ela é privativa de brasileiro nato. Isso é importante porque está no Estatuto, né? Está no Estatuto e na Constituição Federal também, né? O disposto neste artigo aplica-se no que couber aos policiais da reserva e aos capelães policiais militares também. Hoje nós temos no quadro, né, dos policiais militares, nós temos o quadro da saúde, né, e nós temos o quadro de capelães também, que agora nós tivemos 2 tenentes novos também na Polícia Militar, que era só um tenente-coronel que tinha. Agora temos mais 2 tenentes novos, então esses quadros de médico, né, o quadro da saúde médico e dentista e o quadro de capelães, ele está crescendo. Então, para quem faz concurso público, se cair alguma questão algum dia, existe na Polícia Militar de Santa Catarina, de acordo com o Estatuto, o quadro da saúde ou o quadro de capelães? Sim, nós temos, e ele está crescendo. Nós temos vários médicos que tiveram concurso recentemente, nós temos vários dentistas que foram promovidos a segundo tenente recentemente também, e nós tivemos capelães também que foram promovidos a segundo tenente. E é importante o oficial da Polícia Militar, então é o que a gente está focando mais, o Estatuto da Polícia Militar voltado para o CFO. Então a carreira de oficial da Polícia Militar é privativa de brasileiro nato. É isso que tem que ficar para a gente, tá? Vamos falar agora, então saímos aqui da inatividade, reserva remunerada ou reforma, né? E vamos agora partir o quê? Para a hierarquia e disciplina. Aqui nós temos várias questões importantes, tá? Hierarquia policial militar, né? O que a gente tem que gravar para um concurso? Temos que gravar que são postos e graduações. Então é a ordenação da autoridade de acordo com postos e graduações. A gente vai ver posteriormente a diferença do que é posto e graduação, porque é importante, porque cai em concurso, né? E a disciplina é a rigorosa observância das leis e o acatamento integral das leis, né? Dos ditames legais, o que a gente tem de ordens, né? De regulamentos, de normas internas. Então é o rigoroso acatamento. O que acontece muitas vezes em concurso público?
Cai hierarquia como rigorosa observância da lei e cai a disciplina como postos e graduações. Então essas palavras bases têm que ficar para vocês, que a hierarquia ela é a ordenação da autoridade de acordo com postos e graduações. E a disciplina é a rigorosa observância da lei. Às vezes eles fazem essa troca numa questãozinha para acabar confundindo vocês. Então é isso que tem que ficar, tá? Então na Polícia Militar hoje, tá? O que é posto? Posto é atinente ao oficial, tá? E graduação é atinente às praças. Quando que a gente inicia a carreira de oficial da Polícia Militar? Quando você é promovido a segundo tenente. Então começamos com segundo tenente, depois a primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Então é ordenação da autoridade em postos. Então começando como segundo tenente, indo até coronel, tá? E graduações, tá? Que seria graduações? Graduação é a carreira das praças. Então começa com o quê? É o quadro de praças. Começa como soldado, vai a cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente, tá? Além dos postos de segundo tenente a coronel, que é ativo ao oficial da polícia, e as graduações, que é o quadro de praças que nós temos, que vai de soldado até subtenente, nós temos as praças especiais. Quem são as praças especiais de acordo com a legislação em vigor? Tá? De acordo com a legislação em vigor, o aspirante oficial e o aluno do curso de formação de oficiais, que hoje, antigamente era chamado de aluno de curso de formação de oficiais, hoje é o cadete, né? Eles são considerados praças especiais. Então essa questão aqui é importante. Quem é considerado praça especial? Cadete ou aluno do curso de formação de oficiais e os aspirantes oficiais. Você começa na carreira de oficial, então você passou no concurso público. Eu passei para oficial da Polícia Militar. Você vai ser cadete do primeiro CFO, depois cadete do segundo, cadete do terceiro CFO e cadete do quarto CFO. Hoje é dividido por semestre, são 2 anos, né? Então primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre. Você se formou no curso de formação de oficiais, você vai ser promovido a aspirante oficial, mas ainda você não tem um posto, você é apenas praça especial. Então tanto cadete quanto aspirante são praças especiais. Quando você fizer o seu juramento de oficiais, quando você estiver 6 meses como aspirante, que o aspirante é um estágio probatório, né? Você vai ser promovido ao primeiro posto da Polícia Militar de Santa Catarina, que é o posto de segundo tenente. Então, o aluno do curso de formação, que é o cadete e o aspirante oficial, ainda não são oficiais. São praças especiais, tá? Ainda com relação a posto e graduação. O posto, além de ser o grau hierárquico do oficial, ele é conferido por quem? Por ato do governador do estado. Através do quê? Através de carta patente, tá? E a graduação, que é do quadro de praças, então é o grau hierárquico da praça, do soldado, do cabo, do terceiro sargento, do segundo, do primeiro e do subtenente. Então o quadro das praças, ele é conferido por quem? O posto é pelo governador, a graduação é pelo comandante-geral da Polícia Militar, tá? Então essa é a diferença que tem que ficar. Posto oficial é conferido pelo governador do estado. Graduação é praça conferido pelo comandante-geral da Polícia Militar. Lá no artigo 17 do Estatuto, nós temos uma questão interessante, que a precedência entre os policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação. Tá? A precedência entre os policiais militares da ativa do mesmo grau, então os dois são soldados, os dois são segundo tenente. Quem que vai ser superior ao outro, né? Superior hierarquicamente, que a gente chama no âmbito militar, vai ser aquele que é mais antigo, tá?
Isso aí a gente vai ver na próxima aula as questões de antiguidade. Então vamos na aula 3 vermos as questões de antiguidade com relação ao Estatuto da Polícia Militar. Muito obrigado, pessoal. Finalizamos aí a aula número 2 falando de PM na inativa, diferença de hierarquia e disciplina, o que é posto, o que é graduação e quem são as praças especiais. Obrigado, pessoal.